Glória a Deus, os irmãos me ouvem bem. Então eu gostaria que você ficasse de pé para lermos a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, se ponha de pé. É o fundo musical da mensagem, irmão, isso aí? É um trem tocando aqui, irmão, em nome de Jesus. Eu te mandei uma mensagem, Fabrício, depois você dá uma olhada aí, que segundo você entrar. Marcos 5, 22 diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, se puder mais, isso, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Diga: não temas. Diga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, aqui Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou, aqui com eles estavam Tiago, João e Pedro, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. Mais um só, versículo 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos uniu nessa noite, neste lugar, para sermos abençoados pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu toque e pela tua palavra. Fala o nosso coração nessa noite, Senhor, que possamos sair desta casa abençoados, cheios do teu Espírito Santo, Pai, participantes da mesa, que possamos receber nesta noite a nossa porção. Nós impedimos Satanás e seus demônios de roubar esta semente, de roubar esta palavra, de atrapalhar, Senhor, este tempo em nossas vidas. Nós declaramos uma palavra de vitória sobre a igreja. Nós declaramos a igreja livre, Senhor, para operar, prosperar, para participar do teu reino na terra. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu havia preparado alguma mensagem, na verdade Deus havia colocado no meu coração 2 mensagens específicas, 3 mensagens. A primeira eu preguei antes da conferência sobre o rio,
sobre o Rio Jordão e os dois mares, o mar de Genezaré, né, que é o mar da Galileia, e o Mar Morto. Irmãos, Deus está falando para nós que do altar de Deus, não é do altar da igreja, não é do lugar da igreja, é do altar de Deus, na direção de Deus, através do coração de Deus, no trono de Deus. Deus está liberando, irmãos, palavras. Deus está liberando como um rio cujas correntes vão nos encher, nos abençoar. E nós temos duas escolhas para fazer. Nós podemos ser o primeiro rio, porque o Rio Jordão, aqui representando o rio de Deus, Apocalipse diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ela brota do trono de Deus, são águas que nos fazem, irmãos, descedentar, águas que nos ajudam, águas que nos habilitam, nos limpam. E a Bíblia diz que este rio dessas águas, ele corre do trono de Deus. E o Rio Jordão representa esse rio. Porém, o Rio Jordão primeiro passa por um mar, o Mar da Galileia. Não é um mar propriamente dito, é um grande lago, também chamado de Lago de Genezaré. O Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, é um importante elemento na história de Israel, na história bíblica e no ministério de Jesus. É nesse mar que os maiores milagres acontecem, que as maiores experiências acontecem. É lá que Pedro faz suas duas grandes pescas. A primeira, antes de conhecer Jesus, no dia em que conhece Jesus pessoalmente, ele está vindo de uma pescaria frustrada, um tempo frustrante, de um trabalho árduo, porém sem resultado. E ele então encontra Jesus, e Jesus diz: eu posso usar o teu barco? E ele fala: olha, pode usar. E ele ouve aquela palavra de Jesus naquele dia, ele e toda aquela multidão. E depois Jesus vira para ele e fala assim: você não pescou nada, volta para o mar, lança a rede para o lado direito, você vai pegar muitos peixes. Pedro então libera a fé. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: apesar das circunstâncias, apesar do momento, apesar do tempo que você está vivendo, não importa, quando Jesus libera a palavra, você, como Pedro, tem que liberar a fé, porque Pedro era muito mais conhecedor do mar do que Jesus. Jesus era carpinteiro, Jesus trabalhava em terra, Jesus ajudava o pai dele, fazia móveis, Jesus fazia utensílios. Pedro não, Pedro vivia da pesca, ele e seus irmãos, ele e seus amigos, e eles participavam. Irmão, um pescador sabe onde o peixe está. Não é o peixe que vai atrás do pescador, é o pescador que sabe encontrar o peixe. Eu já saí algumas vezes, irmão, para pescar com homens que você aluga um barco. No Rio de Janeiro acontece muito isso. Você aluga um barco e o cara do barco, ele se sente responsável em te levar a um lugar aonde você vai pegar o peixe. Você não aluga um barco e o cara simplesmente sai à lavonte, não. Ele vai porque ele conhece a lua, a maré, ele conhece a estação, ele conhece o tempo. Então ele leva você para o lugar onde o peixe está. Você não precisa ficar preocupado que não terá peixe. Você tem que ficar preocupado igual eu, de não ser azarado, não conseguir pegar peixe nenhum. Porque os caras pegam do meu lado e meu anzol, o bichinho não pega. Ele fala assim: não, tem muita glicose. Não vou pegar não, vou deixar ele falar. Pedro sabia onde estava o peixe, Pedro sabia onde a situação ia ser melhor. Jesus não, naturalmente falando. Mas Jesus libera uma palavra: volte e jogue a rede do lado direito. Pedro então aplica a fé naquela palavra. Ele diz assim: sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Irmãos, Pedro não estava mais com fé no barco, Pedro não estava mais seguro no que ele estava vendo, Pedro não estava mais parado naquilo que ele estava vivendo. Pedro agora se lança sobre uma palavra. Eu quero dizer para você, irmãos, vivemos dias onde Deus está liberando palavras. Qual é a sua resposta a essas palavras? Quando a palavra de libertação chega, quando a palavra de cura, quando a palavra do toque, quando a palavra do Espírito Santo chega, qual é a resposta que você está dando para essa palavra? Ah, pastor, você não conhece minha situação. Para mim é muito difícil. Eu tenho um diagnóstico de impossível. A quem você está operando? Em cima de quem? De que palavra? A quem você está ouvindo? Irmãos, não adianta
Não adianta neste altar passar homens de Deus, não adianta neste altar ser liberado palavras, se ela não encontrar no seu coração um lugar para que ela possa frutificar, irmãos. É mar morto, porque o rio Jordão deságua no mar da Galileia, aonde Jesus operou esses milagres, onde Pedro andou sobre as águas. Quando ele pergunta, Jesus diz assim: olha, não é fantasma não, sou eu estou correndo com as mensagens, porque nem é essa a mensagem, mas eu quero abrir isso para os irmãos. E Jesus diz assim: não é um fantasma não, sou eu. Pedro diz assim: então se és tu, mande, porque ele conhecia o poder da palavra de Jesus. Se Jesus manda, Pedro sabia que a coisa ia acontecer, e aí ele vai para o extremo. Irmãos, nada é mais impossível do que andar sobre as águas. Nada na física é mais impossível do que andar sobre as águas, a menos que você seja um barco. Mas Pedro sabia que não eram as águas que definiam o que podia e o que não podia, era a palavra de Jesus sobre ele. Ah, meu irmão, você não entendeu? Pedro sabia que aquelas águas não poderiam afundar ele, que elas teriam que suportar o peso dele, por causa da palavra de Jesus. Então ele diz assim: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus libera uma palavra: vem. Deus não deu ordem às águas, Deus não deu ordem ao mar, Deus deu uma palavra a Pedro: vem, Pedro. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa o caminho que você vai ter que trilhar, não importa onde você se encontra agora, Deus não vai mandar a palavra, não vai mandar para o teu chefe, não vai mandar para a tua sogra, não vai mandar para o teu pai, não vai mandar para o teu esposo, para a sua esposa. Deus não vai mudar a situação, Deus vai te dar uma palavra, e na tua obediência a situação, ela é organizada. O poder do milagre está em você, porque você tem a palavra. Você fica esperando as coisas acontecerem sem responder a palavra. A palavra está em você. Jesus diz aos seus discípulos assim: a palavra está em vós. Irmãos, a palavra, o Espírito Criador está em você. Você é o agente de milagre. O que você precisa fazer? Caminhar sobre a palavra. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito. E não importa as circunstâncias, a situação, não importa o que está à sua frente, a palavra de Deus é o comando. E eu preparei algumas mensagens. A primeira foi essa que eu ministrei no domingo retrasado, e depois eu preparei duas que eu ministrei uma na quinta-feira passada, sobre as águas de cima e as águas de baixo. Axa, a filha de Caleb, que pede ao pai, diz assim: pai, a terra que você me deu, eu gostei, é legal, mas ela é uma terra seca. Eu preciso de água, eu preciso da palavra, eu preciso que o Senhor libere para mim essa palavra. E a Bíblia diz que Caleb, ali representando Deus, ele libera para ela águas de cima e águas de baixo. Ele muda a estatura, ele muda a condição dela, e ele realiza nas circunstâncias. Ele traz água de cima, ele traz cura, direção, libertação, ele traz, e ele muda as águas de baixo. Aí ele começa a mexer nas circunstâncias. O caminho do milagre é a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Aqui, irmãos, nós temos duas conotações. Eu nem entrei na mensagem ainda, mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que está saindo das fontes da sua vida? Vou melhorar. Você tem uma fonte dentro de você. É ela que comanda a sua vida. A Bíblia diz que o governo do Espírito Santo tem que habitar em nós. Nós temos que dar ao Espírito Santo o governo sobre as nossas fontes, sobre as nossas vidas, sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as veredas, as direções da vida. Pastor, como eu sei que o Espírito está governando a minha fonte? Quando eu presto atenção no que eu estou falando. O que você fala
reproduz a sua fonte interior. Não, não vai dar certo. Ai, Jesus, não vai dar certo. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Fontes interiores. Ai, Jesus, é muito difícil. Ah, mas nem vou tentar. Fontes interiores. Fontes interiores. Que palavra, sobre que palavra você está andando? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Você reproduz o medo por aquilo que você fala. Você produz a sua incredulidade por aquilo que você fala. A fé que vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Quando eu começo a escutar a palavra de Deus, eu começo a reproduzir a palavra de Deus. Não é porque Deus falou que eu vou conquistar. É porque Deus falou e eu criei que eu vou conquistar. Paulo disse, porque eu criei, por isso falei. Irmãos, você precisa entender que você fala aquilo que você crê. Se você faz um negócio, já com a certeza de que aquilo não vai dar certo, você tem muita probabilidade de aquilo não dar certo. Agora, quando você entra num lugar, você com a palavra de Deus, e você diz assim, porque eu tenho a palavra, o vem, eu vou andar sobre as águas. Irmãos, e eu não estou aqui querendo fazer um sermão bonito para você não. Eu estou dizendo para você sobre aquilo que eu vivo, sobre aonde eu tenho andado. Nós oramos muito, nós jejuamos, nós fizemos cumprimos todos os protocolos, vamos dizer assim, que uma vida cristã exige para alcançar algo. Eu tinha no meu coração muita expectativa sobre a conferência, não sobre os homens desta conferência, não é isso, porque eu tinha expectativa no tempo da conferência, porque no tempo da conferência eu sei que Deus ia liberar palavras sobre nós, e eu estava atento a ouvir o que foi liberado sobre a igreja e sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha família, sobre mim. Eu fiquei prestando atenção. E muitas coisas foram liberadas aqui durante os dias, foram liberadas na sede, né, nessa semana que passou, na terça e na quarta. Inclusive nosso púlpito está lá, né, irmão? Então estamos pregando nesse trenzão aqui, porque está lá, foi emprestado para a conferência, ainda não veio, os irmãos ainda não trouxeram. Foi dias de glória, dias abençoados, dias, irmãos, que o céu estava completamente acessível, facinho. E eu recebi muita palavra. E eu recebi uma palavra muito específica, de força. O profeta de Deus disse, você é forte. Você é forte. E eu falei, uau, I'm strong. Eu sou forte. O cara falou que eu sou forte. Sou forte pra cá, não estou conseguindo ficar nem firme em certas pernas, mas eu sou forte. Sou forte. Sabe por quê, irmão? Tem uma aguaceira na minha frente assim para me atravessar um mar. Meu barco está balançando. Sabe, pastor? Tem tempestade. Estou no meio da tormenta. De verdade. Não tem terra perto. Mas tem Jesus. E Jesus falou para mim, você é forte. Ah, irmão. Jesus falou e eu criei. Quinta-feira nós estivemos aqui ministrando uma palavra sobre águas de cima, águas de baixo, apresentando a nossa terra seca e pedindo a Deus que liberasse, né, das chuvas de bênção dele, não da chuva, mas da chuva de bênção dele, né? Os irmãos até cantaram, faz chover, irmão, começou uma goteira por aqui. Nós vamos ter que fazer uma ação, irmãos, muito pontual. Eu estou orando a Deus com o coração apertado, porque preciso de uma palavra de Deus para a gente poder fazer um trabalho aqui. Né, eu estava ouvindo o pastor Flávio Valvassouras e ele falou assim, não adianta, a água encontra o lugar que ela quer, não tem jeito. E nós já fizemos algumas ações, nós vamos ter que fazer uma ação extrema, e essa ação vai ter que demandar um esforço da igreja, vai ter que porque o custo é muito alto. Eu estou orando a Deus para que nós possamos viver o milagre,
mas eu sinto no meu espírito dessa vez. Todas as vezes, irmãos, que eu orei por algo específico, Deus me disse: você vai viver um milagre, manda fazer que eu pago. Deus falou isso para mim. Esses dias a gente precisava para a conferência de microfone sem fio. Só tinha um, aquela coisa toda. E nós começamos a orar. Eu, Fabrício, começamos a orar para Deus nos abençoar. De repente, irmão, nós conseguimos 2 chures sem fio. Porque Deus falou: fica tranquilo, deixa que eu pago. Desta vez, Deus disse para mim que vai levantar a igreja para fazer. Parece que eu estou... Irmãos, eu não estou botando peso, não. É o que Deus falou para mim. É o que Deus falou para mim, Paulo. Deus falou. Aí eu entendi a palavra que botou no seu coração. Aí eu entendi o propósito. Achei o caminho dele. Deus vai fazer, irmãos. Porque Deus liberou uma palavra. Porque Deus quer abençoar você, para que você seja um abençoador. Até agora, muitas das coisas Deus nos trouxe para nos abençoar. Como igreja, eu digo como igreja. E há um momento em que Deus está trazendo a igreja para ser um abençoador. Não que nós já não sejamos, né, irmão? Visto ontem a festa que foi, né? Eu não conversei com a tesouraria ainda, mas não chegou nem nota na minha mão. As coisas estavam tudo, eu acho, né? Mas as coisas estavam tudo encaminhadas. E se chegar também, irmãos, tenho certeza que a verba que existe, ela já foi preparada para isso. Porque nós tivemos sucesso nos últimos empreendimentos. Por causa da palavra. Eu não posso me mover pela necessidade, irmãos. Pela necessidade eu já tinha dado outro jeito. Pela necessidade eu já fiz planos, vocês não têm noção. Mas eu não posso caminhar na necessidade, eu tenho que caminhar na palavra. Só que eu fui confrontado com isso. Quinta-feira eu tive ministrando a mensagem deste altar. E estava tudo bem, como está agora. Estava tudo tranquilo, tudo 100%. E como diz no Rio de Janeiro, estava tudo favorável. Estava equilibrado, estava bem favorável. Ao final do culto, neste altar ainda, eu comecei a me sentir mal. Eu perdi a igreja da minha vista, começou a embaralhar, embananar tudo, ficou tudo branco, irmãos. E graças a Deus que estava isso aqui, porque eu pude segurar e colocar peso. E eu falei: meu Deus, sumiu todo mundo, uma névoa, uma neblina. Eu falei: Jesus, será que perderam a mão na fumaça? O negócio tá... Olhei para trás, irmãos, procurando esse povo que fica aqui atrás de eu aqui, ó. Não vi ninguém. O pastor Paulo orou para encerrar o culto, e eu fiquei: Jesus, o que eu faço? E agora? E foi piorando. Encerrou o culto. Eu desci, fui ali para trás, o pastor Pérez me acompanhou. E saindo daqui da igreja, eu fui direto ao hospital. Cheguei no hospital, eu estava completamente descompensado. Glicemia 435, pressão lá já estava 10. Mas é porque eu comi um biscoito salgado que a Patrícia arrumou para dar uma levantada na pressão. Totalmente descompensado, irmão. Um trem lá embaixo, um trem lá em cima. Cheguei lá, fiz né, a triagem, aquela coisa toda. Não estou contando testemunho para vocês, não. Tanto que estou aqui, né, irmão? A bênção foi grande, amém, irmão? Não quero dar spoiler, não, mas no final a gente venceu. E aí cheguei lá, fiz aquela triagem e aquela confusão, aquele negócio todo. A médica ficou muito assustada, né? E aí fizeram os exames e me levaram para o CTI, me levaram direto para o centro intensivo, né? De tratamento intensivo, onde tinha 6 camas assim, e um grupo de enfermeiros específicos assim. Achei aquilo mal barato. Chegou lá, me ligaram, irmão, num monte de fio. Ruim para raspar aqui assim. Tem pino, rasparam, fizeram uns buracos aqui assim, irmão. E agora coça pra caramba, né? O irmão viu assim, esse trem. E enfiaram aquele monte de fio por aqui assim. Colocaram um negócio no meu dedo, um negócio de medir a pressão aqui. O soro desse lado, aí perdeu a veia. Aquela confusão que a gente já sabe que acontece, né? E eu não podia nem me virar, irmão. Fiquei deitado assim, falei: meu Deus. E deu um menino, né? Um topo, um covô, quem sou. E quando eu olhei aquela situação sozinho, né? Porque os irmãos me deixaram lá, acompanharam até a triagem, os primeiros exames, o primeiro soro, né? Os primeiros
as primeiras tratativas, tiveram uma conversa com a médica veio dar um parecer, antes não tivesse, né, amor? A médica veio dar um parecer, a médica estava mais nervosa do que não sei o quê, com a situação, e me levaram lá para cima, e, irmãos, eu lido bem com essas coisas, eu entrei em Deus, eu falei, Deus, é isso aí, ó, tamo junto, nós vamos. Mas aí o tempo foi passando, irmão. As horas foram passando. Por volta das 4 da manhã, mais ou menos, eu, naquela posição, ruim de dormir, mas eu havia tomado remédio para pressão, eu havia tomado insulina, eu havia tomado Novalgina, eu havia tomado um monte de coisa. E eu comecei a ficar distante, zonzo. E por alguns instantes eu apaguei, assim, eu apaguei. Mas teve uma hora que eu voltei, pastor, e eu me batia assim, ó. E eu falei assim, e uma sensação muito ruim, e eu falei assim, estou tendo uma crise de hipoglicemia. Eu havia entrado no hospital às 11 horas da noite, 10 e pouca, né? Com uma crise de hiperglicemia, muito alta, quase 5 vezes mais do que deveria estar. Isso já era aí 5 horas depois, eu comecei a sentir que eu estava em hipoglicemia, ou seja, abaixou. E aí eu fiz sinal, tem aquele negócio apitando tudo, fiz sinal, a moça veio e eu falei para ela, falei assim, eu acho que eu estou tendo hipoglicemia, me ajuda porque eu não estou conseguindo nem falar, começa a ficar igual bêbado, mas é assim, sai tudo assim. E ela foi lá e fez o destro, né, fez aquele examezinho, 34, bateu a glicemia. Ela saiu de 435 e foi para 34 num espaço de tempo muito curto. Aí eu entendi a palavra que havia sobre mim. Porque, irmãos, quando esse quadro aconteceu, a minha impressão que chegou a 17, a 10 foi a 17, foi a 18. Mas estabilizou mais em 17. Eu entrei com a glicemia muito alta e a pressão muito baixa, e horas depois eu estava com a glicemia muito baixa e a pressão muito alta. Fez assim, trocou de lugar. E, irmãos, é muito difícil para o corpo humano aguentar tanta confusão, né? Mas eu tinha uma palavra que havia sido lançada sobre a minha vida. E Deus falou assim, você é muito forte. E eu disse, a força está em mim. Quase que eu cantei o He-Man. Não vou cantar agora que pega mal pra caramba. Mas os irmãos da época de 80 lembram do eu tenho a força, sou invencível. E juntos venceremos a semente do mal. Depois corta, irmão. Não dá direito autoral. E eu falei, não, eu tenho a força. Eu tenho a força. Eu tenho força. E aí eu comecei a ministrar para mim, eu tenho força. Eu sou forte. O Espírito está em mim e eu tenho uma palavra. E não interessa, irmão, se é hipo, se é hiper, se é hipertensão, se é hipotensão, se é hiperglicemia, que é um raio que apareça. I am strong. Eu sou forte. Que palavra você tem sobre a sua vida? Que crédito você dá à palavra sobre a sua vida? Irmão, eu entrei e saí do hospital como entrei e saí do hospital. No final da manhã, já umas 8, 9 da manhã, tudo estava estabilizado. Eu tive uma experiência com Deus, por isso eu mudei a mensagem. Eu tive uma experiência forte com Deus. No carro, na ida daqui para lá, eu ouvi Deus falar para mim, vai para o hospital. Eu falei, deu ruim, babou. Deus mandou eu ir para o hospital, gente. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Fiquei orando ali, ainda tentando negociar. Você faz isso, irmão? Faça não. Fiquei tentando negociar ali. Falei, pro hospital, tem certeza? Mas é só ir para casa, tomar não sei o quê. E aquele ecoava assim no meu ouvido. Vai pro hospital. Vai pro hospital. Eu falei, Jesus, me leva não. Me leva hoje não. Aí no meio do caminho, tomei força. Estava no carro com o Fabrício. Falei pro Fabrício assim, Fabrício, é melhor então a gente passar no hospital, né? Acho que é bom. Irmãos, ele estava a 50 metros do hospital, né? Só fez a curva assim, caiu dentro de uma UPA. Fui para a UPA mesmo, irmão, porque eu nunca peço para ir para o hospital. Eu sempre sou contrário a ir para o hospital. E aí eu assustei o Fabrício no dia que eu falei assim, melhor ir para o hospital. E eu saí de lá. Eu perguntei para Deus, o que eu vim fazer nesse hospital?
E confesso, irmão, que não aconteceu nada demais. O pastor Luciano mandou uma mensagem, né, olha, Deus vai te usar aí dentro. Eu falei, amém, glória a Deus, eu acho que vai acontecer. Você vai, falei, ó Deus, eu vou pregar para alguém. Aí eu olhei para o lado, a câmara estava vazia. Olhei para o outro lado, estava um coroa no mundo da lua. Nada que eu falasse para ele ia adiantar nada. Não, a gente estendia a mão, orei por ele. Eu fui estender a mão para orar por ele. A moça perguntou, o que foi? Posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa? Falei, não, só estou esticando o braço aqui. Falei, não, estou dando uma esticada no braço aqui, com aquele trem aqui no dedo, aqui assim, com soro aqui assim, mas ele estava desse lado. Eu falei, é ele mesmo. Eu falei, Jesus, é ele. O Senhor vai levantar eu e ele daqui agora. Vai entrar alguma coisa. Toda hora que entrava alguém, eu achava que era aquele momento. Saí, o médico foi lá, fez uma entrevista, falou, eu vou te internar. Vou internar, eu não consigo saber o que aconteceu. Nós vamos cuidar da internação, porque é perigoso, está muito descompensado. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho um plano. Ele ainda perguntou, qual o plano que você tem? Eu falei, plano de ficar bom. Eu tenho plano de sair vivo daqui. Eu falei, não, doutor, eu tenho um plano. Se for para internar, então é melhor o hospital do plano e tal. E aí ele conversou, eu já tinha ido no cardiologista, eu já tenho o exame marcado agora para dia 23, 26, eu já estou tomando a medicação que o médico passou, eu já estou fazendo o tratamento, porque, irmãos, Pedro creu na palavra, mas foi pegar a rede. Amém? Eu creio na palavra, mas eu estou jogando rede, anzol, rede, para ver se eu pego o peixe, uma hora eu pego ele. Aí ele falou, então eu vou te liberar. Eu vou te liberar, mas você vai prometer que qualquer coisa que você sentir, você vai voltar para o hospital. Ou você vem para cá, ou você vai para o outro hospital. Eu falei, ok, estamos combinados. Eu falei, é ruim. Deus mandou eu vir para esse hospital, me liberou desse, tá quebrado o negócio. Não tem, não é, irmão? Não tem mais aliança. E aí fui liberado para casa, graças a Deus, estou aqui novamente, 4 dias depois, no altar, falando daquilo que move a minha vida, a minha fé, a palavra de Deus que se move em nosso meio. Meu problema não é maior do que o seu problema. Ele só é maior em mim porque ele está em mim. Mas ele não é maior do que o seu, porque o seu está em você. Eu não sei o que você está passando, em que área que você está sendo confrontado, em que área que Satanás está usando, as circunstâncias estão usando para dizer não para você. Mas eu quero lembrar a você que há uma palavra de vitória sobre a sua vida. Há uma palavra profética que deve guiar os seus passos e o seu coração. Porque eu podia ter desmontado, irmãos. E você sabe muito bem que o nosso cérebro é conectado a todo o corpo. E se o cérebro bugar, buga tudo, irmãos. E se o meu cérebro entender que eu estou em risco, que eu estou em perigo, então ele começa a reagir com aquilo. Mas quando o meu cérebro entende, quando a minha alma, quando eu falo meu cérebro, eu digo da minha alma, quando a minha alma, ela ouve do meu espírito, por que estás abatida? Por que te assombras dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele o meu auxílio, Rei meu e Deus meu. A última palavra é de Jesus. Não importa a circunstância. Travessei no barco. Travessei, Freitinho, estava no meio da tempestade, me vi naquele mar, o mar da Galileia, mas eu falei, é no mar da Galileia que Jesus fez os maiores milagres. Fiquei deitado naquela cama, tudo novinho, a câmera era só apertar um botão, a câmera fazia tom. Deu vontade de ficar brincando com aquele negócio, né? Uma fé se moveu no meu coração, uma fé, por causa da palavra, irmãos, porque a palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos, algumas situações eu quero tirar com você. A primeira delas, situações difíceis, irmãos, entenda isso. Não faz distinção de pessoas. Não faz tempos difíceis, não escolhe pessoas por gênero, por cor, por situação financeira. Dias difíceis, irmãos, acontecem para todo mundo. No texto que nós lemos, no versículo 22, diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo Jesus, Jairo se prostrou aos seus pés. Um dos mais importantes, um dos destaques, um dos líderes, um dos importantes, a Bíblia diz um dos principais da sinagoga. O que era a sinagoga? A igreja da época.
o lugar da conferência, da referência, o lugar onde eles discutiam a palavra. A sinagoga era o lugar onde a palavra de Deus era exposta. Eles levavam uma arca, era chamada de arca. Dentro dessa arca havia os pergaminhos, e nesse tempo nós não tínhamos o Novo Testamento. Então eles liam os profetas, eles liam as leis de Moisés, e eles liam a Torá. Chegava aquela arca e eles puxavam um rolo, e eles liam a palavra, e eles ensinavam a palavra, e eles expunham as palavras. E era um dos principais homens que fazia aquilo. E ele chegou e falou: Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. E eu falei: Jesus, o Senhor me deu uma igreja para cuidar, para pastorear. E pastorear uma igreja, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não me colocou aqui para me ser gestor financeiro ou para me ser o engenheiro da casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, um parênteses, em nome de Jesus. Deus colocou eu e você neste lugar para cuidar da casa de Deus. Não foi a mim. Essa responsabilidade, ela não é só minha. Eu tenho a responsabilidade de conduzir na direção do caminho, da palavra liberada, de entender para onde Deus está nos levando como grupo, como igreja, como pessoas, para conquistar o reino. A minha responsabilidade é organizar para que você tenha um campo para dar fruto. Agora, a igreja é nossa, irmãos. Então, se você passa e te incomoda alguma coisa, você tem uma probabilidade muito grande de ser o Espírito Santo dizendo: você está aqui para isso. Eu não entro pela porta da frente, dificilmente eu entro por ali, eu sempre entro pela lateral. Esses dias eu fui entrar por ali e eu fiquei olhando aquele buraco assim. Roubaram a gralha, é gralha que fala, né? Gralha, sei lá, que fala. Roubaram ali em frente. E eu vejo, irmãos, centenas de pessoas passando por cima daquilo ali, sem olhar para aquilo ali. Aquilo é um perigo. Entra e sai, passa por cima e nunca se importou com aquilo. Sabe o que dá para fazer ali, irmão? Botar a gralha, eles roubam. Dá para colocar aquelas tampas de cimento com furinho que o pessoal está colocando agora, de ralo. Aquilo é um ralo. Será que você nunca viu? Precisamos prestar atenção em algumas coisas. Fecha parênteses, fica a dica, né? E vamos que vamos. Jairo, um principal da sinagoga. Alguém que alguém olhava, alguém que alguém se espelhava, alguém que alguém buscava algo, chegou numa crise. Dias difíceis, não escolhe pessoas. Não escolhe pessoas. Acontece para todo mundo. Ricos, pobres, salvo, não salvo. Dias maus chegam na vida de todo mundo. Talvez você esteja chateado com Deus aí. Talvez você esteja reclamando: Deus, é só comigo que acontece. Deus, por que o milagre acontece com o meu vizinho? Por que a grama dele é mais verde e eu estou passando por isso? Seja lá o problema que você tiver, seja ele emocional, relacional, físico, financeiro, não sei o que você passa. Por isso eu digo: o meu problema não é maior do que o seu, ele é maior para mim. Mas eu sei que o seu, para você, é maior do que o meu. Ah, tudo bem que o pastor passou uma noite no CTI lá, quase morrendo, quase infartando, mas eu estou aqui chateado porque o irmão não me deu a paz do Senhor, e isso é um pouco mais grave, pastor, me perdoe. Eu não sei o que você está passando, mas eu não estou desfazendo do que você está passando. Sabe por quê? Porque está doendo na sua alma, não está doendo na minha. Aí você fica chateado com Deus, achando que isso é um castigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus diz a sua palavra: eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz, pensamentos de bênção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo o seu propósito. Você está aceitando a acusação do diabo, dizendo que o que está acontecendo com você é castigo? Pelo amor de Deus, as suas fontes estão contaminadas. Você precisa entender que isso é para a glória de Deus na sua vida. Irmão, você já imaginou o que vai acontecer com essa cidade? Depois de tantos vídeos na internet, eu subindo aqui de bengala, o dia que esses caras me ver aqui saltando, dando estrelinha, para que todos saibam e creiam que o Senhor está vivo e Ele é poderoso e Ele é maior do que as circunstâncias. Vocês estão me acompanhando no processo, na caminhada. Pastor, mas não, eu não estou satisfeito não, nem estou conformado não. É por isso que eu oro, jejuo, busco a Deus, choro minhas pitangas com Ele, faço o que tem que fazer. Ele me conhece do secreto.
mas eu estou dizendo para você que há um caminho. Eu estou no caminho. E você está me acompanhando no caminho. Você vai celebrar a vitória comigo. Eu tenho certeza disso. E você está ouvindo o meu caminho. Para que você saiba que o seu caminho não é tão pesado quanto você está achando que é. Sabe por que você está achando pesado? Talvez porque você esqueceu a palavra. Eu estava naquela hora, às 4 da manhã, tendo uma crise de hipoglicemia. Minha glicemia foi a 34, irmãos. Aquele que lida com a diabetes, ela fica em média de 100 a 200 o dia todo. O dia todo. Quando ela está 200, eu estou feliz da vida. Ela foi a 34, eu não conseguia nem pensar direito. Mas uma palavra bradou no meu coração: você é forte. E mais profeta do que imagina, ainda disse ele. Eu falei, se eu sou forte e sou profeta, eu vou começar a profetizar. E foi o que aconteceu. 9 horas da manhã eu estava em casa tomando café com a minha esposa. Não entendi? É mesmo, irmão, eu estava almoçando 9 horas da manhã, porque eu estava com uma fome danada. Eu tinha vindo de jejum no negócio. Estava lá, irmãos, na sala da minha casa, com a minha família, comendo, feliz da vida, com tudo estabilizado. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma palavra. Nós somos fortes, porque quem nos faz forte é o Espírito Santo de Deus. Não esmoreça, irmãos. Não desanime, nem dê como vencido. Jairo, o principal da sinagoga, começou a passar por um problema. A filha dele estava quase morrendo. A filha dele estava quase morrendo. Então ele vai até Jesus e ele se prostra diante de Jesus. Diante do que você tem se prostrado? Das circunstâncias, dos nãos da vida, das impossibilidades, das dificuldades, das dores, das tensões, das emoções, das ansiedades, da depressão. Diante de quem você está se prostrando, irmãos? Prostre-se diante do Senhor Jesus, porque é Ele que tem a solução. A solução não está em sua esposa melhorar, está em você confiar na palavra. Não está em seu marido ser transformado, está em você confiar na palavra de que Deus te deu sua família e o diabo não vai conseguir roubá-la. Nem se você tentar ajudar, porque tem uns problemas que a gente passa que a gente ajuda, né, irmão? E aí o diabo fala assim, só vou dar um soprinho assim, a gente já cai, porque a gente já está propenso a estranhar, não é verdade? Mas isso também não vai te arrebentar, irmãos, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a gente pode cair uma vez e a gente vai levantar 7 vezes, porque é Ele que nos levanta. Deus está dizendo, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você esteja passando, você é filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro da graça de Deus. Segunda coisa, nos dias difíceis precisamos buscar a Jesus. 23 do capítulo 5 diz assim, rogava-lhe muito. Irmãos, a Bíblia, eu quero que você sempre guarde isso, que o que está escrito é muito importante. Uma palavra, um verbo, uma vírgula, um acento, é muito importante que você preste atenção. Deus quis nos ensinar como viver. Em 1400 anos de história, irmãos, eu tenho 44. Imagina 1400, eu já acho que vivi pra caramba. Deus precisou separar as melhores porções para poder ministrar a mim e a você 2000 e poucos anos depois, 5 se a gente for olhar para o tempo de Moisés. Então você precisa prestar atenção naquilo que realmente está escrito. E ele diz assim, rogava-lhe muito. Não estava igual a alguns, não daqui, dessa casa, desta igreja, porque aqui nós somos fervorosos, perseverantes. Fala amém, irmão, em nome de Jesus. Mas acontece em outros lugares, que a pessoa começa a orar de manhã, na hora do almoço já perdeu as expectativas, já perdeu as esperanças, já está nem aí, eu também nem queria, hein? Já viu isso, irmão? Igual criança, também nem queria. Não, ele rogava muito, não rogava pouco, não. Eu pedi ao Senhor, quando? Semana passada, naquela oração que eu fiz. Não estou dizendo que é pelo muito repetir que você vai ganhar, mas a Bíblia diz que quando buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aquilo que você busca, Deus mostra o seu coração. E Deus não está olhando para as suas performances.
Deus não recebe, aí eu vou ter que voltar à palavra que foi dita aqui, Deus não atende o seu choro, Deus atende a sua fé, e fé é expectativa. Você pode, irmão, fazer a cena que você quiser, você vai confundir eu, vai confundir o Tony, vai confundir a irmã Sônia, você vai confundir a gente, porque a gente vai chorar com você, os mais emocionais, né? Pastor Wagner, então, meu Deus do céu, vai carregar você no colo. Mas você não vai convencer a Deus, porque você precisa, Deus está olhando para o seu coração e não para a sua performance. Tem algumas pessoas de nós que acham que vem para a igreja para ajudar Deus. Vem para ajudar Deus. Irmão, eu tenho 44 anos. Só o planeta Terra tem 6.000. Você acha que eu ajudo Deus em alguma coisa? Acha que Deus precisa de mim para aprender alguma coisa, irmão? Quem me ajuda é Deus. O privilégio de participar de uma família como essa, isso é um privilégio, irmão, é uma honra. Participar de uma igreja, poder ser feito filho de Deus, isso é uma honra. Não, eu estou lá para ajudar a Deus. Muito maneiro. Sabe, irmãos, nós precisamos entender qual é o nosso papel no plano espiritual. Quando clamamos, Jesus ouve e Ele se coloca do nosso lado. Olha o versículo 24. E foi com ele. O 23 diz assim: rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhais as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Jesus foi com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você: com você vai uma grande multidão. Jesus na mesma hora atendeu o pedido. A primeira coisa que você precisa saber é que problemas, dificuldades, provas não escolhe pessoas, nem pelos seus cargos, nem pelos seus status, nem pelo seu tamanho, nem pela sua idade. Elas são partes da vida, mas elas são para nós, uma ferramenta para glorificar o nome de Deus. Toda prova que você passa, irmãos, no final você vai glorificar a Deus. Se você passar agora na sua cabeça aí, não pega que você está passando agora não, porque você está emocionalmente envolvido com ela. Pega que você passou uns 10 anos atrás. Pega quando você casou. Que você pensou, e agora? O que eu faço? E onde você está hoje? Pega quando você tinha seus 15, 16 anos de idade, aquela aprovação daquela menina que não te dava atenção, aquela apaixonite maluca. Quem nunca se apaixonou, né? Hein, irmão? Quem nunca chorou as pitangas? Ah, meu Deus, vou morrer. Você não morreu e está aí casado com esse homem que nem é tão bonito assim, mas te faz feliz. Amém, irmão? Fala glória a Deus, irmão, para a gente não magoar. Quantas provas você já passou e agora você dá testemunho, irmãos? Senta comigo para você conversar. Eu tenho muito mais testemunhos de vitória do que derrota para contar para você. As minhas derrotas eu posso contar nos dedos, mas as minhas vitórias eu tenho que passar horas dizendo para você. Mas eu só tenho tanto vitória para contar, irmão, porque eu passei mais lutas, mais confusão, porque o pau quebrou. Só há um que pode nos ajudar quando a situação está complicada, é Jesus. Não adianta eu correr para o meu amigo, não adianta eu correr para o banco, não adianta eu correr para o pastor, não adianta eu correr para o presidente da república, para o prefeito, para a política, não adianta. Irmão, se a minha fé estiver na política para resolver o meu problema no Brasil, eu estou lascado, irmão, porque esses homens só sabem fazer confusão. Não pode nem falar que eles derrubam a gente, né, irmão? Irmão, não vai, em nome de Jesus. O Brasil é um país abençoado e que tem uma palavra de Deus sobre ele. Então o Brasil vai prosperar muito, irmãos. E nós vamos ser uma nação de destaque no planeta, porque assim disse o Senhor. Amém? Agora, pode dar tudo errado no Brasil, irmãos. Para mim vai dar certo. Tinham 12 cabeças naquele barco. Mas Pedro ouviu a palavra e Pedro falou assim, então eu vou. A palavra é vem, eu vou. O barco pode estar balançando, irmão, mas eu sou forte. Pastor, o senhor diz que é forte, eu digo que sou forte, deitado na cama de um CTI com crise de hipoglicemia, porque o Deus que eu sirvo disse, você é forte. E eu não ia precisar de força se eu não tivesse batalha para me vencer.
Jesus. Nós temos que ir a Jesus. A quem você está indo? A quem você está dando ouvido? Às circunstâncias? Ao seu problema físico? Ao seu problema financeiro? À sua alma ansiosa ou depressiva? Você é mais forte do que isso. E você precisa decidir. Você precisa que as suas fontes internas comecem a gerar água de vida. Quando clamamos, Jesus ouve e se coloca do nosso lado. Jesus acompanha eles. 4, um milagre na vida do outro aumenta a nossa fé no milagre. Sabe de uma coisa? Alguém está prestando atenção em você. Alguém está te observando. Alguém está sendo abençoado porque você está vencendo. Você é alvo da bênção de Deus para abençoar outros. Eu vou repetir, irmãos. Você é abençoado para abençoar outros. Pensa comigo, irmão. Pensa comigo. Deus pega lá o Zezinho. Não vou nem usar os irmãos de exemplo, não. Pega lá o Zezinho lá. Zezinho das Condongas. Irmãos, Deus ama muito o Zezinho. Deus se entregou pelo Zezinho. Morreu pelo Zezinho. Não há nada mais precioso para Deus do que o Zezinho. O autor diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Meu Deus, não há palavras para expressar a maneira que Deus amou o mundo. Amou o Zezinho. A melhor coisa que poderia acontecer para o Zezinho é ele ir morar no céu com Jesus. É verdade ou não é verdade, irmão? Porque a Bíblia diz que lá não há choro nem ranger de dente. Ou seja, lá os banguelos tudo vai ter dente de novo, irmão. Se estranha aí que o nego está botando na boca, vai ficar tudo no caixão. Você vai subir com um sorriso Colgate. Porque a Bíblia diz que não há choro nem ranger de dente, irmão. Então tem dente lá. E se não tiver também, a gente range de gengiva, não é verdade, irmão? O importante é estar lá. Qual era a melhor coisa que podia acontecer para o Zezinho? É ele morar com Jesus no céu. Irmão, no céu, a rua é de ouro. Acho que o anjo olhou para Deus e falou assim: tem uma montanha de ouro ali, o que a gente faz com aquilo? Deus falou assim: não, faz um negócio. Não, mas nós sobrou. Nós já está tudo tão bonito, tão ouro. Aí falou assim: então pega esse ouro, põe no chão para o meu povo passar por cima. Você é tão importante que Deus preparou uma rua de ouro para você caminhar nela. Ora, a melhor coisa que poderia acontecer para o Zezinho morar no céu com Jesus. Porque lá, irmãos, há galardão, lá há satisfação, lá há alegria. E por que não foi ainda? Por que o Zezinho está vivo? É por causa dele? Não, irmãos. Porque se fosse por ele, ele estava no céu. É por causa de outro. É por isso que eu vivo, para que outros sejam alcançados. Para que você vive? Você está entendendo, irmãos, que o negócio não é você, é outros? Que o problema não, que o foco não está no problema, mas o foco está na bênção. O que você precisa vencer? No meio do caminho, irmãos, algumas coisas vêm para nos atrapalhar a nossa fé. Eu quero encerrar. Aí está Jairo, o principal da sinagoga, o cabra, todo pão. Aí Jesus fala assim: então eu vou contigo. Aí ele fala assim: Jesus vem comigo, minha filha vai viver, porque, meu Deus, Jesus está levantando todo mundo. Aí ele vai feliz da vida. Aí no meio do caminho aparece uma mulher. Na visão de Jairo, essa tribulada dessa mulher não tem uma louça para lavar, não. Isso é hora de perturbar Jesus. Isso é hora de me atrapalhar. Essa mulher não entra mais na sinagoga, eu vou arrebentar com ela. Não, isso, irmão, é um desavisado, é o diabo que levanta essas pessoas. O diabo que levantou essa mulher para parar Jesus. Minha filha está morrendo, mulher. Porque o meu problema não é maior do que o seu problema. Jairo não podia ter pensado isso? E se você for ler o texto, eu não vou fazer uma exegese, mas se você for olhar o texto, parece que ele pensou: agora que eu consegui levar um mestre, pensa a mulher para poder perturbar a minha vida. Aí Jesus para. Aí o Jairo fala: não, para não, Jesus, para não. Ô Jesus, para não. Tem um café lá em casa, lá. Depois eu levo o senhor para jantar. Vambora. Aí Jesus para e fala assim: alguém me tocou. Jairo falou assim: não acredito que alguém tocou meu. Está todo mundo apertando ele. Quem que te tocou? Você acha que aquela frase lá veio de quem, irmãos?
Meu Deus, alguém me tocou, esse homem está amarrado de gente, está entendendo, você me demoniada parando ele aqui, e eu com problema. Aí Jesus para, alguém me tocou. Aí a mulher se denuncia, aí de mim saiu virtude, vai, a tua fé te salvou, coisa linda, aquele mover, aleluia, glória a Deus, fui curada, pá, né, irmão, aquela festa, aquele negócio, e Jairo lá esperando, falando, meu Deus, o tempo passa, o tempo voa, e o bamerindo até acabou, não tem mais bamerindo numa boa. Pô, irmão, estou entregando minha idade aqui, né, porque só os Jurássicos lembram disso aí. Enfim, Jesus partiu para a casa de Jairo mais uma vez. 3 passos. Alguém chegou, não perturba mais ele não. Deu ruim. A sua filha morreu. Eu tinha batido naquela mulher do fluxo de sangue. Eu tinha dado as costas, corrido atrás dela, falando, miserável, está vendo o que você fez? Sua filha morreu. Que notícia terrível. A esperança acabou. O problema foi sucumbido. Sua filha morreu. Jairo olha para Jesus, Jesus diz assim, Jairo, crê somente. Não contamine as fontes do seu coração. Não deixe que a palavra da derrota entre no seu coração. Crê somente. A médica falou para minha esposa, falou, deu ruim. Seu marido está todo descompensado. A mulher ficou mais nervosa que ela, não foi, Patrícia? Deixou todo mundo em alerta. Mais ou menos assim, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. A senhora tem alguma coisa, a senha do cartão a senhora tem? Porque, vai morrer. Aí Jesus fez, você é forte. Então somente creia. Não libere a palavra contrária. A palavra de derrota não pode achar lugar na sua boca. Não pode nascer no seu coração. Corrija as palavras contrárias àquilo que foi profetizado sobre você. Você é forte. Você já venceu outras vezes. Você já se levantou outras vezes. Não é a primeira vez que dá ruim no seu negócio, gente. Deus já te levantou. Não é a primeira vez que dá ruim na sua saúde. Não é a primeira vez que você tem um problema dentro de casa. Não é a primeira vez que você atravessa uma tribulação. Guarde a palavra. Já guardou a palavra. E Jesus diz, aí aqui eu quero dar um alerta para você. A mulher do fluxo de sangue foi um problema para ele. Logo depois ele teve uma má notícia. Algumas pessoas podem parecer um empecilho para você. E outras vão trazer a má notícia. Alguns vão tentar parar você. Irmão. Não, eu vou ajudar no ministério infantil. Não, eu vou fazer uma festa. Não, nós vamos evangelizar. Nós vamos alcançar mais de 300 vidas naquela tarde e tal. Aí o cara aí começa assim, vai chover, você vê que vai chover? Não, mas nós conseguimos a liberação, vamos fechar a rua. Não vai nada, vai chover, está tudo molhado lá. Você viu que está tudo molhado? Quantas palavras contrárias a Aline chegou no meio da semana? De fora e de dentro. Você chega aqui e fala assim, não, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou ministrar, eu vou abençoar, eu vou ajudar. Fala assim, você viu o que aconteceu na outra? Na outra você dava o sangue. Quando você precisou, o pastor nem olhou para você. É ou não é mesmo? Não, na outra igreja, pastor, eu cantava, eu adorava. E o que aconteceu? Pastor, eu não fui compreendido. Alguém te atrapalhou no meio do caminho. A sua decepção diz, não, morreu, seu chamado morreu. Fui cantar uma música, desafinei. Você achou a igreja certa para você cantar, né, irmão? Que a gente desafina pra caramba esse negócio aqui. Meu irmão, uma desafinada não significa que você perdeu o enredo, cara. Não significa. Mas a má notícia chegou. A filha morreu. O sonho apagou. Não havia mais sentido levar Jesus na casa dele à vista daqueles outros homens. E Jairo olha para Jesus e Jesus diz, crê somente. Deixa eu dizer uma coisa. Cuidado com as más notícias. Fake news do capeta. A fake news, irmão, não nasceu na CPI da Covid, não. Ela nasceu no inferno. Lá tem também. Mas no inferno, irmãos,
O diabo é pai da mentira, é pai da fake news. Fake news é notícia errada, notícia falsa. E o pai da mentira é o diabo. Você pode ver, irmão, o maior problema do país hoje está na fake news. Já percebeu isso? O que se fala é fake news. Não é nada mais do que um nome esquisito para mentira. Porque o pai da mentira é o diabo, e o diabo é o príncipe deste mundo. Você está esperando deste mundo, irmãos? Paulo disse: nós esperamos em Cristo, mas deste mundo somos de todos os mais miseráveis dos homens. Cuidado com as más notícias. Cuidado com as pessoas. Quando buscamos concordância, estamos dizendo: eu não desisti. Olha o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfada mais os mestres? Viu que não é gente do povo que falou com ele, era também dos principais da sinagoga, eram os amigos dele, era o grupo de relacionamento dele, eram as pessoas que estavam do lado dele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que se o seu irmão te ferir a face, dê a outra. Sabe por que a Bíblia usa o exemplo de irmão? Porque daqui o próximo, né? Se o teu próximo, a Bíblia fala próximo, usa essa expressão, se o próximo te ferir, porque eu estou aqui perto do Freitas, mas eu não estou próximo, minha mão não alcança o rosto dele. Para mim bater no rosto do Freitas, eu tenho que estar próximo a ele. E muitas das vezes, na maioria das vezes, quem está próximo da gente é que tem condições de sentar a mão dentro da cara da gente. Não é o povo, eram os líderes que estavam com ele, eram os homens. Escolha quem anda ao seu lado, escolha quem você dá ouvido, escolha a quem você dá ouvido, a voz de quem você dá ouvido, com quem você compartilha algumas coisas. Ministério de louvor, por favor. A quem você compartilha algumas coisas. Sabe por que muita coisa está dando errado na sua vida, irmãos? Porque você está verbalizando ao contrário, porque você está particionando a pessoas erradas e porque você está recebendo uma influência errada. Não tem jeito. Meu pai era assim, meu avô era assim. Crente Gabriela, já viu, irmão? O diabo é danado para poder pregar crente Gabriela. Sabe Gabriela? Olha eu me caguetando mais uma vez aqui da minha idade. Crente Gabriela é aquele crente que fala assim: eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela, lembra disso? Não, irmão, não é porque o seu avô foi, que o seu pai foi, porque a sua mãe foi, porque o seu... Não, a palavra está sobre você. Eu vos escolhi porque sois forte. E a palavra de Deus está em vós. Que palavra está gerando no seu coração? 37 diz assim: e não permitiu... Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção nisso. Não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Jesus separou quem podia e quem não podia estar na vida dele. Você anda com qualquer um. Você ouve qualquer um. Você se espelha em qualquer um. Você dá ouvidos a qualquer palavra. Muita coisa. Irmãos, se eu fosse ouvir a médica, se eu fosse ouvir a médica, na triagem, eu estava infartado essa hora. Porque ela liberou a palavra do infarto para mim. Irmãos, preste atenção. Palavras viram ações. Palavras criam. Aquela mulher me sentenciou na noite de quinta-feira. Aquela mulher liberou uma palavra de sentença do inferno contra a minha vida. Maldade dela? Não. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra os espíritos malignos, amém? Então não é a pessoa que libera, é a voz que fala. Aquela mulher liberou uma palavra, uma sentença para mim. E outra coisa, ela liberou uma sentença no coração da minha esposa. E do meu filho que estava lá, o Natan estava junto. E dos meus amigos que estavam, o Fabrício e a Patrícia. Aquela mulher liberou uma palavra, ela diz assim: por quê você incomodas o mestre? Sua filha é morta. A mulher me sentenciou à morte, mas eu tinha uma palavra: sois forte. Você é forte. Irmão, strong, vibrava no meu peito. Nada daquilo. Pastor, não, irmão, não sou mais forte do que você, não, pelo contrário. Mas eu decidi crer no que Deus disse sobre mim. Eu decidi viver a promessa. Caleb entra na história, irmãos, com 40 anos de idade, mais ou menos que nem eu. Moisés dá uma palavra a ele, a Josué. Deus, através de Moisés, diz assim: olha, eu vou perdoar o pecado,
Mas esse povo, olha só a referência que Deus dá. Este povo que viveu as maravilhas no Egito, que viu o meu poder no deserto, este povo não vai entrar na terra prometida. Irmãos, o povo que entrou na terra prometida não experimentou o milagre de Deus na saída do Egito, não atravessou o Mar Vermelho. O povo que entra na terra prometida, irmãos, não atravessou o Mar Vermelho. Se sucumbiram lá, porque 11 dos 12 homens, 10 voltou e disse: não dá certo, somos como gafanhotos e eles vão nos arrebentar como gigantes. Mas Caleb tinha um espírito diferente. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, um espírito diferente. 45 anos depois, 85 anos de idade, ele podia olhar para suas condições e dizer: agora eu não tenho como mais. Ele chega para Josué e fala assim: Josué, você estava lá, Josué, você ouviu a mesma coisa que eu ouvi quando Deus me deu a promessa, e eu estou tão forte quanto aquele tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele creu na palavra. Ele sabia, irmão, se ele olhasse para o corpo dele, ele tinha visto que o corpo dele havia envelhecido. Se ele olhasse para as experiências, eu disse aqui, irmãos, ele viveu 40 anos no deserto, 45 anos no deserto. Só ele, da geração dele, só ele e Josué e Moisés, só ele, Josué e Moisés, da geração dele, entrou no deserto. Ele perdeu todo mundo, ele perdeu os pais, ele perdeu os irmãos, ele perdeu os amigos de infância, ele perdeu talvez filhos, ele tenha perdido talvez esposa, você já pensou que a palavra estava, que só Caleb, não estava sobre o irmão do Caleb, não estava sobre os tios do Caleb, não estava sobre os pais do Caleb. Quantas perdas aquele homem teve, quantas dificuldades aquele homem passou, quanto pranto aquele homem não fez. Naquela época o povo tinha muitos filhos. Quantos filhos ele não enterrou? Mas ele diz para Josué assim: ó, a palavra está em mim, e por causa da palavra eu permaneci forte. E ele falou assim: dá-me o Monte Hebron, o Monte Gerizim, lá é o Monte Hebron. É o Monte Hebron, é o mesmo monte que Jesus subiu e o mesmo monte que a Bíblia diz que ele vai voltar quando pisar na terra. Me dá o Monte Hebron. Lá tinha Anak e os seus irmãos, 3 gigantes. Aquele homem teve que matar junto com os gigantes que estavam lá, mas ele guardou a palavra. Quantos Calebs nós temos nessa noite nesse lugar? Quero que você se coloque de pé. Talvez você tenha participado dessa conferência e a palavra foi lançada, o direcionamento. E eu não estou dizendo só a palavra genérica, não. Nós temos umas palavras genéricas sobre a igreja. Nós vamos crescer, diga amém. Nós vamos prosperar, diga amém. Nós vamos conquistar esta cidade, diga amém. Nós vamos ser relevantes nesse lugar, diz amém. Porque é uma palavra macro sobre nós. Mas qual é a palavra que você tem sobre a sua vida? Quem é você na fila do pão? Há um ministério, mano. Tem um ministério. Sabe onde ele foi gerado? Na palavra que Deus deu. Não nas circunstâncias, nem nas possibilidades. É na palavra. Ninguém rouba a palavra. Há um caminho, irmãos. Há um caminho de prosperidade. Sabe onde ela está gerada? Na palavra. Não nas condições, não na situação do Brasil, não é na economia, é na palavra. Irmãos, há um chamado de Deus, gerado na palavra, que precisa de uma resposta. Qual é a resposta que você está dando? Qual é a resposta que você está dando? Ah, pastor, qual é a resposta que você está dando? Jesus diz assim: vem, Pedro. Irmão, Pedro olhou para a água e falou: aguinha, agora você se lascou. Ele falou: vem. Mas é água, Pedro, você vai afundar, você está no meio do mar, você vai morrer aí nesse água. Tem tubarão. Não tem, tá lá, não tem tubarão. Mas tem tubarão aí, Pedro. Não, no Mar da Galileia não tem tubarão não. Tem no máximo umas água viva. Mas Pedro falou assim: eu tenho uma palavra. E o diabo tentou roubar a palavra. Porque a Bíblia diz que começou ele a caminhar sobre as águas e a percebendo o vento. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Pedro estava no barco desde as 6 da tarde, isso nós estamos falando, já eram 4 horas da manhã, ok? Pedro já está há algumas horas, quase 8 horas, brigando com aquela tempestade, com aquele vento, com aquele maremoto, com aquela confusão. 8 horas. Pedro está cansado de tirar água do barco. Pedro está cansado de ver que aquele trem vai afundar. Pedro está olhando aquilo a noite toda. Pedro conhece tudo, mas ele tem uma palavra, vem. Aí ele sai do barco, aí a Bíblia diz que ele andou, e começando ele a andar, apercebeu-se do vento. Meu Deus, percebeu o quê? Ele estava lá a noite toda, pastor, ele não viu que tinha vento. Ele foi deixar para ver que tinha vento na hora que estava andando sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo quer tirar a sua atenção. O diabo quer tirar a sua atenção. Eu não vou dizer que é o diabo, mas toda ação má eu acho que vem dele. Mas foi me permitido ir para um CTI, irmãos, na noite de quinta para sexta, porque queria que eu me apercebesse do vento. Mas só uma coisa eu ouvia: força, você é forte, você é forte, você é forte. E sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Você é forte, você é forte, você é forte, você é forte, você é forte. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando, irmãos, de uma conquista. Talvez você entrou com a sua filha moribunda, com a sua promessa quase morrendo, com a palavra de Deus sendo questionada na sua vida. Mas nessa noite você vai sair daqui para receber a bênção de Deus. Ele disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. O medo tem parado muitos de nós, o temor tem parado muitos de nós. Jesus está dizendo: não temas, crê somente. Eu quero orar por você. Eu sei que nós já estamos 100% liberados, e eu quero fazer um ato profético com você. Abraão levanta um altar, Gideão levanta um altar, Isaías levanta um altar, Jeremias levanta um altar, Eliseu levanta um altar, Elias levanta um altar, Jeú levanta um altar. Todos aqueles que receberam uma palavra de vitória levantaram um altar, fizeram um ato profético. Eu quero convidar você aqui na frente nessa noite. Você que precisa de uma resposta, você que precisa que a palavra se concretize, você que tem algo para colocar diante de Deus e diz: acima das impossibilidades, eu preciso do seu toque. Saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, Jesus.
está o vencer, o conquistar, porque do Senhor vem a palavra de vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, quantas vezes, quantas noites escuras estão tentando roubar a nossa palavra, roubar a nossa fé, roubar a nossa expectativa, roubar a nossa direção, mas nós cremos no Deus que tudo pode. O Senhor da vida é o Senhor Jesus. Assim como Jairo naquela noite, Senhor, buscou ao Senhor, prostou-se aos seus pés e clamou muito. Nós clamamos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Estamos precisando, Senhor, da conquista. Precisamos, Senhor, do alento. Precisamos, Senhor, do toque. Precisamos, Senhor, do toque do Teu Espírito Santo. Precisamos encontrar a Tua palavra. Precisamos encontrar, Senhor, o que o Senhor nos prometeu. E nessa noite nós estamos aqui porque o Senhor disse sobre nós: somos fortes, somos fortes, somos fortes, somos vencedores, somos mais que vencedores. Pai, nessa noite nós repreendemos toda a estratégia de Satanás de tentar roubar, Senhor, a nossa palavra, de tentar roubar a nossa vitória, de desanimar, Senhor, de nos fazer retroceder, de olharmos para trás. Mas nós dizemos que nós estamos firme nas promessas do nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra de proteção, Pai, a palavra curativa, Senhor, em nome de Jesus. O verbo curativo, a palavra transformadora liberada nessa noite sobre os teus filhos. Oh, te palavra sou mandara baixê que andar. Oh, beirandarai bassou. Glorificamos o teu nome porque o Senhor está em nosso meio, porque sentimos a tua presença, Senhor, porque o teu Espírito está em nosso meio. Nos arrependemos, Senhor, nos alinhamos e pedimos ao teu Espírito Santo que nos conduza, que nos conduza. Irmão, eu sinto no meu espírito Deus falando sobre fracasso. Alguém recebeu uma palavra de fracasso. Alguém recebeu uma palavra de fracasso e entrou nessa noite aqui certo do fracasso, acreditando no fracasso. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem coisas melhores para você. Seu negócio não vai falir. Seu negócio não vai falir. Não há fracassos liberados sobre a sua vida. Sobre a sua vida a bênção, a prosperidade. Sobre a sua vida a conquista. Não deixe a palavra contrária roubar. Pastor, mas eu entrei. Não importa. Joga a sua rede para o lado direito. Deus tem uma colheita abundante para você. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo fracassado, irmãos, mas você vai sair daqui revigorado em nome do Senhor Jesus. Foi para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Seu ministério não fracassou. Seu ministério não fracassou. Seu ministério não fracassou. Oh, foi Deus quem deu a palavra ao seu ministério. Foi Deus quem deu a palavra ao seu ministério, irmão. Deus tem coisa maior. Deus tem coisa grande. As fontes começam a jorrar. Eu vejo fontes jorrando, irmão. Deus nos mostrou fontes de água jorrando em nosso meio. Uou! Que palavra sou. Começa a dar lugar a Deus a falar com você, irmão. Começa a deixar Deus falar com você, irmão. Que palavra sou. Ramanai, que andará na sua. Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Palavra sou, mandará baixar.
pressão aqui assim, ó. Alguém está com dor nessa parte aqui do corpo. Não sei se é uma dor muscular, mas eu sinto como se estivesse pressionando. Há alguém no nosso meio? Amém? Em nome de Jesus. Pastora, coloca a mão sobre ela. Pastor Paulo também, por favor. Coloque a mão. Uma dor aqui, uma dor pressionando o peito. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o Deus que sara, Jeová Rafa, o nosso Deus. E o Senhor nos coloca num ambiente de glória, para que nesse ambiente o Teu Espírito seja manifesto. Por isso nós repreendemos agora toda dor. Sai agora, em nome do Senhor Jesus. Não importa a causa ou a origem, nós damos uma ordem agora a esta dor. Cesse agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feita de ambiente espiritual, amém? A igreja é feita de ambiente espiritual, mas eu sinto alguém com uma pressão muito forte aqui assim, irmãos. Uma pressão, não é necessariamente uma dor, mas é uma pressão. Eu não sei se ela é causada por uma tristeza, por uma angústia, mas sente pressionado, sente pesado, sente um incômodo. Há alguém assim no nosso meio aqui, que está se sentindo incomodado, pressionado, aqui assim, ó, irmão, na fronte, um peso, uma angústia. Não é uma dor, não é dor de cabeça não, irmãos, é uma pressão na mente. Alguém faz assim com a mão, para que você tenha a oportunidade de ser curado nessa noite. Alguém em nosso meio? Em nome de Jesus, estenda a sua mão para cá, eu quero orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda pressão, toda dor. Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está causando este incômodo, Senhor, não é físico, Senhor. Por isso eu repreendo agora. Satanás, tira a sua mão agora, em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda palavra maldita, seja encerrada agora. Todo medo, todo desânimo, Senhor, tudo aquilo que vem pressionando, todo não, sai agora. Eu digo sim, eu digo força. Eu libero agora, em nome do Senhor Jesus. Eu libero o Teu Espírito Santo. Eu libero o Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Recebe o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Zerou? Zerou? Há um sim liberado, meu irmão. Há um sim liberado. Esse não é de Deus. Esse não é de Deus. Há um sim liberado, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa a minha e a sua condição, situação ou posição. O ambiente da igreja, o ambiente do céu, o ambiente de Deus está liberado sobre nós. Eu e você só precisamos buscar o verbo. Nós só precisamos mudar as nossas fontes. E nós só precisamos crer. Creia. Irmãos, não duvide, não temas. Crê somente. Glória a Deus.
Se você nos visita hoje pela primeira vez, antes de você sair, nós gostaríamos de lhe oferecer um café abençoado para abençoar a sua vida, trocar uma ideia com você, ter mais um tempo de comunhão com você. Nós temos cantina, não saia sem abençoar, sem ser abençoado. Nosso lindo bazar está ali para receber, abençoar a sua vida e ser abençoado por Ele. Próxima quinta-feira nós iniciaremos uma campanha, irmãos, de oração, de busca, de poder. Nós vamos quebrar os grilhões, nós vamos vencer as barreiras, nós vamos arrebentar, nós vamos atravessar tudo. Então não deixe que nada te impeça de estar conosco na quinta-feira, a partir das 8 da noite. Nós temos uma palavra de vitória para você. Nosso aniversário, nós vamos nas redes sociais colocar. Nós vamos ter o Giovanni Si, Davi Sasser, vários irmãos, o Coral Hebron. Mas eu quero dizer para você que esta semana será uma semana transformadora na sua vida. Estenda as suas mãos para cá, você que ainda está aqui, você que está no seu lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele levante sobre ti o seu rosto e Ele lhe traga paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces e benditas consolações do Espírito Santo de Deus acompanhem você, sua casa, sua família e os seus negócios, não só hoje, mas para todo sempre. E aquele que crê comigo diz amém. Deus os abençoe em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Eu vivo só pra ti.